gente, meu nome é Pablo, e aí, como vocês estão? Não sou mais maltratado. Gostaram do novo ângulo? Eu consegui deixar o celular um pouco mais alto, com as gambiarras que você já deve conhecer. Eu acho que a iluminação fica um pouco melhor, porque eu consegui deixar o celular em frente à janela. E como a câmera do meu celular não é muito boa, pobre, e já tá com rachadura, acho que vai ficar melhor desse jeito. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Mas eu acho que eu vou ficar oscilando bastante. Dependendo do meu mood do dia, eu gravo o vídeo em pé, depois eu vou gravar o vídeo sentado. Então eu vou ficar trocando bastante. Mas comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Não vai mudar nada. Like, se inscreva no meu canal aqui, que esse canal é fenomenal, entendeu? Me ajuda, por favor. Releve um pouco isso daqui. Mas se você já me segue no meu canal de vlog chamado Pablo01, você já deve conhecer um pouco a minha casa. Eu adotei ela aqui, ó. Ó como ela tá. Eu estava obcecada. E o tema desse vídeo, como você já deve ter visto, né, na thumb também, é Crepúsculo. Hoje em dia parece que virou moda falar mal de Crepúsculo. E da primeira vez que eu assisti, eu era bem pequenininho. Eu tinha 10 anos, 11, eu não lembro muito bem. E na minha cabeça ele não era um filme ruim, sabe? Ele era um filme adolescente, normal, bom. Eu até gostava de Crepúsculo. E como eu vejo muito YouTube, eu vejo o povo fazendo react de Crepúsculo, falando sobre a opinião deles. Falar primeiro sobre o filme e depois eu dou a minha opinião um pouco mais no final. Porque eu ainda sou um adolescente, tá, gente? Eu tenho 17 anos, eu vou fazer 18 esse ano. Que nós temos de 2005, vamos fazer 18 anos esse ano. Ele já tem muitos anos de idade. A responsabilidade vem, como o filme de Crepúsculo foi muito criticado justamente por ele ser um filme adolescente. Esse vídeo vai ser como um adolescente, que no caso é eu, vê o filme de Crepúsculo, como a gente interpreta. E já dando um aviso pra vocês, tá? Esse vídeo vai ter spoiler, apesar dele já ser um filme antiguinho, o filme é de 2008. Foi há 84 anos. Se inscreve, já dê um like aqui, pode pular, pode assistir outro vídeo desse canal. É isso, bora lá pro vídeo. A saga de filmes de Crepúsculo foi inspirado na saga de livros da autora Stephanie Meyer, que conta basicamente a história de romance entre o vampiro e a humana. Inclusive eu vi uma notícia, eu acho que foi no Instagram, falando que a Stephanie vai fazer uma sequência do livro de Crepúsculo. Comenta aqui embaixo se será fake news ou a verdade. Falando mais especificamente sobre o primeiro filme, ele foi lançado em dezembro de 2008, distribuído pela Summit Entertainment, e ele teve um orçamento de produção de 37 milhões e conseguiu arrecadar em bilheteria quase 394 milhões. Uau. Ele exportou basicamente alguns atores para o estrelato, como por exemplo Robert Pattinson, que já tinha feito algumas aparições em outros filmes, como por exemplo Harry Potter, mas o grande destaque dele foi nesse filme. A Kristen Stewart também, a Anna Kendrick, que posteriormente fez bastante sucesso com Pitch Perfect, o Taylor Lautner, né, que depois fez alguns filmes, mas ele nunca conseguiu bater assim Crepúsculo. Tem que ter sido um sucesso, né, apesar das polêmicas. Felipe Neto que o dica, né, Felipe? O filme começa com a introdução da adolescente Bella Swan, que sempre morou com a mãe, mas agora ela vai se mudar para uma cidade pequena e fria chamada Forks, que tem basicamente 3 mil habitantes, para morar com o pai dela. Existe uma pequena cidade chamada Forks. População? 3.120 pessoas. Pra lá que estou me mudando. O pai dela é o Charlie e ele é um oficial de polícia. E como ela não tem um relacionamento muito afetuoso, e como já fazia bastante tempo que eles não se viam, quando eles se encontram é aquele relacionamento, sabe? Oi, e aí, como é que você tá? Tenta puxar conversa com ela falando, seu cabelo cresceu, né? Eu cortei desde que nós nos vimos pela última vez. Ah, Acho que cresceu de novo. gente, pelo amor de Deus, acho que você já deve ter passado por isso também. Aquele parente que você não via há muito tempo, aí você fica um pouco desconfortável de falar com ele, não tem muito assunto. Todo mundo já passou por isso. Então eu me identifiquei bastante com a Bella nesse quesito. Logo quando ela chega na casa, ela é recebida pelo Billy e pelo filho dele, que é o Jacob. Eu sou o Jacob. A gente fazia torta de lama quando era pequeno. E o Charlie, sendo a melhor pessoa do mundo, ele dá uma picape pra Bella, logo quando ela chega. E eu sei que lá nos Estados Unidos dá pra tirar a carteira de motorista com 16 anos. Mas logo quando ela entra na picape, ela fica sem jeito, sabe? Claramente ela não sabe dirigir. Mas depois ela vai dirigindo pra escola, então. E como bom e velho pesadelo de um adolescente, no dia seguinte ela já vai pra escola. Remove a minha vida. Na nova, todo mundo quer conhecer ela, chega perto dela. Ela já conhece de cara um garoto chamado Eric, que faz parte do jornal da escola, quer fazer uma matéria sobre ela. Oi, eu sou o Eric. Sou os olhos e os ouvidos desse lugar. Sua matéria, eu sou do jornal e você é a notícia. Primeira página. Não sou, não. Só que ela disse que não gosta muito disso, porque ela é uma garota tímida, não sei o que. E o que eu gostei é que ele respeitou a atitude dela. Ele pegou e falou, se você não quer, eu vou fazer uma matéria sobre você. Agora, que cabelo escroto pro velho. Mas era a época do cabelo lambido 2000, então eu entendo. Além do Eric, ela conhece o Mike, a Jéssica, que tem um crush no Mike, e a outra menina lá que faz parte do jornal da escola também, que é insignificante pra história. A cena que ela conhece o Mike e a Jéssica é muito engraçada, né? Porque ela tava numa partida de vôlei, né? Aí ela, desengonçada, joga a bola em cima da cabeça do Mike. Ah, desculpe. Não tem nada não. Não aconteceu nada não. Seu nome é Bella, não é? É sim.
Ela tem uma boa mira, não é? Você é a Isabela Swan, não é? Sim, sou eu. Só Bela, por favor. Você não é de Arizona? Sim, por quê? As pessoas de Arizona não são bronzeadas? Acho que foi por isso que me expulsaram de lá. As pessoas do Arizona não são todas bronzeadas? Acho que foi por isso que me expulsaram de lá. Essa cena foi muito engraçada, eu dei risada espontaneamente. Bate a hora do recreio e ela tá comendo lá, né, junto com os amigos que ela acabou de fazer. E do nada começa a entrar umas pessoas estranhas. Ela, né, como uma boa curiosa que é, ela pergunta quem são. Esses são os Cullens, filhos adotivos do Carlyle. Depois dessa breve introdução dos Cullens, nós conhecemos o Edward. E do nada começa a sentar lá no fundo do refeitório e a encarar a Bella com uma cara nada amigável. E bate o sinal da aula, eles vão pra aula de biologia. O Edward já tá sentado na carteira e a Bella chega. Só que quando ela chega, ela passa em frente ao ventilador. Obviamente, né, quando ela senta do lado dele, ela já, né, averigua. Porque o jeito que ele olhou pra ela e a cara que ele fez parecia que ela tava fedendo horrores. Quando a aula termina, ela vai na diretoria e vê que o Edward tá tentando mudar de aula, só que ele não consegue. E depois disso, ele some. Ele some por uns dias e ela até fala na narração que ela ia tentar confrontar, perguntar o que é que ele tinha contra ela. Só que ele sumiu, então não tinha como ela perguntar. Só que depois de alguns dias, ele retorna e na aula de biologia mesmo, ele puxa o assunto com ela. Está gostando da chuva? Nessa hora tem uma cena muito engraçada, velho, porque eles estão olhando no binóculo, né? Aí ela pega e fala... prófase. Ela dá a luneta pra ele, prófase. Foi o que eu disse. Outra coisa, ele olha e fala anáfase. Quando passa pra ela, anáfase. Prófase. Prófase. É, como eu disse. Muito engraçado, essa cena é muito engraçada. Depois dessa conversa tem aquela cena clássica que ela tá se arrumando, né, em fone de ouvido pra ir pra casa. E aí vem um carro desgovernado em cima dela. O Edward chega rápido e consegue parar o carro com a mão. Pum. Depois disso, ela começa a se questionar, né, como ele fez aquilo. Ela começa a pesquisar. Ela joga as coisas no Google e começa a pesquisar, momento de se assar, entendeu? Lendas Guilhermes. Livro sobre lendas Guilhermes. Uma coisa que eu gostei bastante da Bella é que ela foi atrás. Eu penso numa mulher que foi atrás do que ela queria, foi a Bella. Inclusive, depois daquela cena que ele conseguiu salvar ela, ela foi atrás dele. E aí ela questionou, como você conseguiu chegar tão perto de mim rápido, sendo que você tava longe? Ele começa a fazer um transtorno psicológico nela pra fazer com que ela estivesse delirando, estivesse surtada. Mas depois, isso é compensado. E, velho, a químicazinha deles é muito gostosinha. Através de uma das pesquisas que ela consegue fazer na internet, ela descobre um livro e vai na biblioteca. Quando ela consegue sair dessa biblioteca, já tá de noite. E aí, o que é que ela faz? Ela passa por dentro de um beco escuro. Parabéns, Bella. Parabéns. Resumir com duas palavras. Parabéns. Obviamente dá uma grande e imensa merda. E os caras começam a ir atrás dela. E o Edward freneticamente foi em cima dos caras. Manda ela entrar dentro do carro. Entra no carro. Ele não precisa fazer nada. Ele só olha pros caras assim, ó, e começa a rosnar. Ela começa a se afastar. Aí ele entra no carro e vai embora. Ele leva ela pra comer alguma coisa e ele começa a soltar umas coisas estranhas que ela começa a questionar. Você não imagina a quantidade de coisas absurdas que eles estavam pensando. Como é que você sabe o que é que eles estavam pensando? Aí ele solta, né? Eu consigo ler a mente de todas as pessoas que estão aqui. Menos a sua. Eu posso ler todas as mentes deste lugar. Mas a sua... nada. Ela volta a pesquisar as coisas, vê o livro lá e ela começa a pesquisar sobre os gelados, sobre as pessoas geladas. Depois ela começa a pesquisar firme, viu? Ela pesquisa sobre a mitologia do Egito, depois da Índia, depois do Peru. Meu filho pense na menina que foi longe, foi a Bella. E aí ela começa a juntar uma coisa na outra, entendeu? Ele é muito gelado, ele não sai à luz do sol. Ele não come, ele é muito rápido, ele tem super força. No dia seguinte, ela vai pra escola, dá uma encarada pra ele e começa a entrar na floresta. Ele vai atrás dela, né? E tem aquela cena fatídica. Eu sei o que você é. Diga. Jonas Brothers. Desculpa, gente, eu não podia perder, tá? Essa piada, porque eu... sempre quando eu vejo essa cena, eu só lembro disso. A pele é muito gelada. Você não sai na luz do sol. Você não come nem bebe. Diga. Você é um vampiro. E você está com medo? Não. Sério, gente, alguém dá o Oscar pra mim, sério. Porque depois dessa cena, se vocês não derem um like aqui embaixo e se inscreverem no meu canal, eu não sei mais o que eu posso fazer. Depois disso vem aquela cena que até eu senti um pouco de vergonha alheia. Ele começa a falar o quão ele é mau, o quão ele é perigoso. Você não pode correr mais do que eu. Você não pode ser mais forte do que eu.
Você sabe do que os vampiros se alimentam? Não está com medo? Você não tem medo de mim? No momento fatídico que ele fala, eu posso te matar. Eu quero te matar. Ela pega e fala que não. Minha filha, se tem alguém falando que pode te matar, que quer te matar, você corre! Chama a polícia aqui no caso do seu pai. A inteligência que a Bella teve pra fazer toda aquela pesquisa, perdeu toda essa inteligência. Ela começou a falar que não tinha medo dele, que ele podia matar ela, mas que ela não tinha medo dele. Mas aí passa, né? E aí ele decide levar ela pra conhecer a família dele. Aí ele leva ela pra casa dos Cullen, que inclusive a casa dos Cullen é muito massa, velho. Inclusive já saiu uma lista dos personagens mais ricos e os Cullen estavam em primeiro lugar. Quando eles chegam, né, na casa dos Cullen, ela percebe que na parede tem um monte de chapéu, sabe? Daquelas pessoas que se formam. Aí ela pega e pergunta por que tem tanto chapéu de formatura ali. E aí ele responde: Uma piada interna. Nos matriculamos bastante. Mas ela acaba se apresentando aos Cullen. Não gosta dela, aparentemente, tirando a Rosalind. Já comeu? O Edward acaba chamando a Bella pra assistir uma partida de beisebol que sempre a família dele faz quando começa a chover, a trovejar, sabe? E vocês podem tacar pau no filme todo. Essa partida de beisebol, eu tenho que confessar que eu gosto bastante, tá? Sabe, a trilha sonora, a Alice levantando a perna assim pra atacar. Tá na hora. Muito engraçadinho. Tá tudo bem, né? Eles estão lá jogando. Aí chega 3 outros vampiros, que é a Victoria, o James e o Lawrence. Sentimos muito. Não tinha percebido que esse território estava ocupado. Eles tentam se enturmar, né? Perguntando se eles podiam participar também do jogo. O Carlyle pega e fala que pode. 2 pessoas já vão pra casa e vocês podem entrar no lugar deles. Os Cullen estavam tentando esconder a Bella, entendeu? Porque o cheiro da Bella é muito forte, é muito chamativo. Sabe aquele cheiro de uma coxinha? Aquele cheiro de um pastel frito que a gente sente do outro lado dos quintos dos infernos? Deve ser o cheiro da Bella, porque não é possível. Passa um vento assim nela, ó. O James, ele acaba cheirando e acaba vendo que ela é uma humana. E aí, como o Edward, pra tentar proteger ela, fica na frente, carando o James, ele tocou no ego do James, entendeu? Aí virou um quesito de vida ou morte ele matar a Bella. Então, eles tudo se junta pra tentar proteger a Bella. O Edward pega e manda ela brigar com o pai pra ela conseguir escapar da cidade. É como tá todo o Charlie, tá? Porque o Charlie é muito atencioso com a Bella. Ele tenta muito deixar a Bella confortável, porque ele sabe que eles não têm um vínculo tão grande assim, mas espaço que ela precisa e tal. Inclusive, quando ela começou a namorar com o Edward, ele não questionou nada. Ele cena que a Bella briga com o Charlie e ela começa a jogar na cara dele algumas coisas. Eu fiquei muito triste. E aí, eles pegam e saem da cidade. O Edward e a Bella tentam sair da cidade, enquanto os outros Cullens pegam uma roupa dela e começam a se esfregar, sabe, nas árvores pra deixar o cheiro dela. Só que o James, como ele é um caçador muito nato, ele percebe que aquilo é uma armadilha e ele vai atrás da Bella de verdade. Tá no prédio, aparentemente, e o James liga pra ela. Aí quando ela atende, é a mãe dela que tá falando. E aí o James fala: me encontre em tal lugar, eu quero você sem os Cullens. E ela pega e simplesmente vai. Então, por uma parte, entendo que, por exemplo, como a mãe dela tinha falado no telefone, eu entendo que ela ficou preocupada e ela foi. Ela fez o que ele falou pra ele não tentar machucar a mãe dele. Mas por outro lado, ela percebendo que todos os Cullens estavam se comovendo pra proteger ela devia ter pelo menos, não sei, entendeu? Eu entendo muito o ponto de vista da Bella, mas a situação com que ela tava, ela podia ter planejado outra coisa, entendeu? Mas no desespero ela acaba indo pra um lugar marcado com o James, ele quebra a perna dela. E nessa hora o Edward aparece com os outros Cullens. E o único jeito de matar um vampiro é quebrando os ossos dele e queimando numa fogueira. E aí eles conseguem, só que antes disso o James ele consegue morder a Bella. A Bella tá lá sufocando, ele não tá subindo nela. Carlyle! O único jeito de conseguir neutralizar isso é algum vampiro sugar o veneno. Porque um vampiro, quando ele começa a sugar o sangue de um humano, é muito difícil ele parar, entendeu? Porque ele começa a saciar, é muito gostoso. Muito difícil você se controlar e não tomar o sangue todo. Só que o Edward, ele acaba fazendo isso, acaba se controlando e consegue tirar o veneno dela. O filme termina os dois indo pro baile dançando com ela de pé quebrado, entendeu? Agora falando da minha opinião, tá? Do que eu achei do filme. Eu achei que o filme é um filme bom, gente. Eu acho o filme de Crepúsculo um filme bom. Eu entendo um pouco as problemáticas.
da Bella ser muito submissa, da Bella botar muita expectativa em cima do Edward, sendo que naquele diálogo que os dois estavam conversando, ele pegou e falou que ele podia matar ela, e ela pegou e falou, eu não ligo. Isso é um pouco problemático, mas tirando isso, gente, é um filme ótimo, tá? A única coisa que eu faria, que eu mudaria nesse filme, que eu cortaria uns 30 minutos do filme, com certeza, porque, véi, o filme todo é eles fazendo... Aí a Bella... Eu não entendo como você tá fazendo isso. Muito pausado, sabe? Mas eu particularmente gosto do filme de Crepúsculo. Pelo menos o primeiro filme, porque os outros eu acho que começam a, né, descer um pouco ladeira abaixo. Mas pelo menos o primeiro filme é um filme bom. Pelo menos é um bom filme de introdução. E é à toa que fez com que várias pessoas, né, gostassem do filme. Gente, comenta aqui embaixo se vocês já assistiram. Comenta se vocês concordam comigo. Quais são a opinião de vocês sobre o filme de Crepúsculo. Dê um like, se inscrevam, me segue nas redes sociais. Tudo Pablo, só me seguir. E tchau! Eu sou assim.